Olá, seja bem-vindo ao Histórias do Meu Bairro, um programa que é um pouco de todos nós. Eu estou no alto da ponte, zona norte da cidade. E é claro que tem ponte. A primeira foi construída em 1910, que liga o bairro a Santana e ao centro. E se tem ponte, tem rio. Aqui tem dois, o Rio Buquira e o Rio Paraíba. O alto da ponte tem história e moradores cheios de fé que fazem do bairro um lugar muito acolhedor para viver. O alto da ponte é um lugar de heranças, de fazendas e famílias que fizeram parte do desenvolvimento do bairro, do papel da igreja na comunidade e da natureza, que é marcante no cenário do bairro até hoje. Para falar disso tudo, vamos conversar com o Priante, o Sérgio e a Márcia, moradores do bairro que vão mostrar que o Alto da Ponte tem muita história. A partir de 1888, o Brasil recebeu muitos imigrantes italianos para trabalhar nas fazendas, principalmente nas plantações de café. Foi assim que a família Priante chegou ao estado de São Paulo em 1914. Meu pai contava que veio ele e mais dois irmãos, parece que era Francisco e outro era Vitório. Três irmãos, mas um ficou aqui, outro foi para o lado de Minas e outro foi para o lado do Rio. Meu avô mexia com o negócio dele e construía. A profissão dele, fala-se no livro, era latoeiro que falava, sabe? Fazia alambique, essas coisas, sabe? Construía coisa de alambique de fabricar bebida, né? Então ele trabalhava, às vezes pegava numa fazenda. A família Priante era proprietária de terras no bairro Jaguari, por volta da década de 20. O avô, Manuel Priante, tinha um armazém em Santana. Teve fazenda aqui no Jaguari, no bairro do Jaguari, né? Onde eu nasci, inclusive. Meu pai lidava com comércio, então eu, por exemplo, ajudava ele, eu, meus irmãos, e a gente treinou muito em matemática, sabe? E fazia conta, ele vendia porco no armazém, vendia carne de vaca, então ele fazia conta de arroba, fazia tudo na memória, no lápis, né? Que mais lápis do que caneta, quase nem existia caneta, né? E ali teve armazém aqui no Caetê, depois do meu avô. Teve bar em Garatá, teve açougue em Garatá. Depois ele veio para cá, aí ele arrumou um emprego numa fábrica aqui de porteiro. No alto da ponte, a família Veneziani era dona de extensas terras. E foi nos anos 50 que o Aldemo Veneziani loteou uma parte. 1950 chegamos aqui sozinhos. A gente foi morar ali na Vila Teodoro, a antiga Vila Teodoro, né, que hoje é o Rodovia Miguel dos Santos. Porque até o supermercado, onde é o supermercado ali, dali para cá era tudo campo, tudo pasto. Era terreno dos venezianos. Eles que lotearam aqui, né? Foi o Getúlio Veneziano que fez o loteamento aqui. Que meu pai comprou o terreno, foi o primeiro que construiu aqui. Até ele ganhou 2 prestações do terreno, por causa do seu primeiro que construiu, né? Era um pasto, um campo, era daqui, por exemplo, desse supermercado e abrangia tudo aqui. Lá na frente tinha olaria, os venezianos tinham olaria. Eles vendiam o terreno e também vendiam os tijolos para o pessoal construir, né? Eles ajudaram muita gente, assim, pode-se dizer que foi os pioneiros, né? Meu pai, meu avô, por exemplo, e os venezianos, e meu pai contava que também veio da Itália, o seu Aldemo Veneziano, que era o dono aqui, né? O pai do Demertino foi o primeiro a comprar 2 lotes em 1953. O bairro Alto da Ponte estava no comecinho do seu desenvolvimento. Foi em 53, 10 anos de idade. Ele comprou 2 lotes, né? Seria, por exemplo, 400 metros, né? Lá de uma rua até a outra aqui, quando a gente construiu, meu pai construiu. E a gente morava aqui. Moramos muito tempo. Depois que veio a água encanada, não existia nada, né, dessas coisas. Porque, na verdade mesmo, o Alto da Ponte, não só o Alto da Ponte, mas vários bairros de São José, expandiu bastante em questão da água potável, mais ou menos de 70 para cá. Porque antigamente faltava água, entendeu? O pessoal ficava sentado na beira da rua, na beira da calçada, as mulheres, tudo conversando, até 2 horas da manhã que chegava água. Aí que chegava água nas torneiras. O pessoal andava mais, era de carona,
o pessoal da roça tinha charrete, né? Carroça, charrete, e aqueles melhor tinham jipe, né? Aqueles fazendeiros, aqueles jipe antigos, e a cavalo, né? O pessoal andava muito a cavalo. Antigamente até os bois, quando ia transportar gado, era tocado assim, em manada, né? Por conta dos animais soltos, tem uma história que marcou o bairro na época, e principalmente os alunos da escola João Leme. Naquela história do João Leme, entrou uma vaca dentro da escola aqui. O pessoal ia tocando, né? A vaca brava veio e entrou dentro de uma classe. A criançada esvaziaram tudo, ficaram tudo num canto e empurraram as carteiras. E até conta na história da Dona Malha, que ela conta na escola, ela fala sobre essa vaca. O Priante fala da escola João Leme, da Malha Bondezan e também da Vera Babo Oliveira, que tiveram um papel fundamental no ensino da Zona Norte. Certo, então, na época, quando meu pai construiu aqui, aí ainda foi quase um ano para inaugurar o Francisco João Leme, que é a escola João Leme. Aí a gente estudava escolinha pequena, né? Tinha algumas professoras, tinha Dona Vera, que inclusive tem uma rua com o nome dela no Alto Santana, Vera Babo de Oliveira, foi minha professora, que me alfabetizou, né? Que eu aprendi a escrever, a ler. E ela tinha uma escolinha. A gente estudava. Depois que inaugurou o João Leme, em 54, aí a gente veio para cá. A Dona Malha, ela veio morar aqui, né? E foi a primeira diretora, né, da escola. Como pioneiros do Alto da Ponte, a família Veneziani doou o terreno da escola Francisco João Leme e também doou o terreno da igreja. No próximo bloco, a gente vai contar sobre a paróquia São Benedito e mais histórias do bairro. No Alto da Ponte, desde sua formação, tiveram os acontecimentos pontuais como a construção da primeira ponte sobre o Rio Paraíba, a construção da igreja e do centro comunitário, e de tantas outras conquistas que marcaram a vida dos moradores e que fazem parte da infraestrutura do bairro até hoje. No início da formação do bairro, os moradores frequentavam a igreja em Santana e tinha também as missas mensais na Capela São Benedito. Festividade existia, mais em Santana, né? Porque aqui no Alto da Ponte só tinha igreja, mas não tinha padre. Depois que veio, quando os venezianos doaram o terreno aqui, aí fizeram a paróquia, né? Que é a atual paróquia de São Benedito. E o primeiro pároco aqui foi o Padre Antônio de Castro. Depois ele já é falecido, né? Depois chegou ao Monsenhor e faleceu. Depois dele teve um outro padre, o Padre Bonafé, que morreu de acidente de moto também, foi pároco aqui também, né? Na igreja de São Benedito. E o Padre Antônio foi o fundador da paróquia, colocou a pedra fundamental da paróquia de São Benedito. Ainda tem a gruta ali, tem a igreja velha tem a gruta. E a gente tocava sino na corda, na igrejinha velha ali. E o Padre Luiz Monsenhor, né? Luiz Gonzaga Alves Cavaleiro, que ficou na história, ele vinha de Santana aqui celebrar a missa, uma vez por mês. E a gente ia mais a missa em Santana, né? Porque a gente antigamente ia a pé, né, daqui de Santana, até hoje a gente vai também, né? Eu gosto de andar. Por muito tempo, o seu Priante foi festeiro, mas nesse caso significa muito trabalho e dedicação para promover as festas da igreja, principalmente as festividades de setembro em comemoração ao padroeiro. Inclusive eu fui festeiro uma vez aqui, em 1979, foi eu e um dos caras da família Cassiano ali, o Moacir, a gente foi festeiro. Então, como festeiro, eles davam a lista para a gente pedir prenda, né? Então, isso aí, pedindo prenda, né? Levando lá para o leilão, né? E a gente conseguia muita coisa, porque amizade, né, que a gente tem. A minha esposa é de Minas, aqui do sul de Minas. Eu fui até para lá, peguei prenda até lá em Minas para trazer para a festa de São Benedito. O Priante destaca 2 momentos que foram fundamentais para o desenvolvimento do Alto da Ponte.
veio o asfalto aqui, mas por que veio o asfalto? O asfalto aqui veio por causa da estrada, da SB50, da SP50, porque quando asfaltaram, quando fizeram o bairro aqui, aí já construíram aquela ponte ali em 1960, né? Ponte de cimento. Aí já asfaltaram, já embicaram na SP50, né? Então ficou uma passagem. Porque antes de fazer a estrada nova de Campos do Jordão, a estrada lá que vai por Taubaté, por Quiriri, era tudo por aqui o trânsito. Para Campos do Jordão não tinha outro caminho sem ser por aqui. Passava aqui por dentro do Alta Ponte. A gente foi muito satisfatório quando melhorou a imagem de televisão aqui. Quando construíram a torre aqui. Depois já veio a torre da Globo também, né? Mas melhorou bastante. Porque antigamente a televisão aqui era muito ruim. Era um chuvisco danado, não aparecia direito a imagem. Hoje não, hoje eu acho que é uma das melhores imagens de televisão é no Alta Ponte, por causa da torre aqui, né? E é no alto da ponte que a vida do Demertino Priante se consolidou. Esposa, família e amigos que ele agradece a Deus. A maioria me chama de Priante porque é mais fácil, né? Sobrenome. Priante, né? né? Até esses dias atrás até veio um primo meu da cidade, ele não sabia a minha casa, ele perguntou para a moça da padaria, onde mora o Demertino? Aquela falou, não conheço. Falou, e o Priante? Ah, mora ali. Então, conheço mais pelo sobrenome, né? O Sérgio é morador do Alto da Ponte há mais de 50 anos e vai nos contar algumas lembranças de como era o bairro antigamente. Eu nasci em Santo Antônio de Pinhal, no bairro do Rio Preto. É logo aqui em cima. Passou o Monteiro Lobato, subiu a serra, seria ali. E vivi lá acho que até meus 8 anos, eu não sei exatamente quando que eu vim para cá, porque meu pai comprou aqui em 58. Aí vieram meus irmãos mais velhos com o objetivo de estudarem, que era o objetivo do meu pai. E eu vim depois, só que meus irmãos vieram com a minha avó. Depois eu já vim com a minha mãe, na sequência. Eu não sei se foi a data certa, eu não me lembro de quando foi. Eu sei que eu estou aqui há mais de 50 anos. E era só essa parte mais antiga aqui, porque isso aqui, pelo que consta até hoje na documentação, era parte da fazenda do seu Demo Veneziano. E foi dividido, foi loteado, com os filhos dele que loteou e foi loteando. E aqui, se você ver na escritura, quem vendeu isso aqui para meu pai foi foi senhor de Túlio. E para lá tudo foi ele que loteou, então é tudo da fazenda do seu Demo Veneziano. Eu consegui adaptar, porque aqui eu tinha praticamente as mesmas coisas. Meu pai tinha cabrito, tinha tudo aqui, não criava tudo aqui. Isso aqui não falando assim, meu pai tinha lá, trazia, que era o ponto dele, vendia aqui, negociava cavalo, tudo era aqui que ele fazia. Então era rural praticamente aqui. Não tinha muita distinção para aqui, só que estavam aqui na cidade, era a diferença. O Sérgio lembra bem de algumas infraestruturas que foram melhorando ao longo do tempo, como a ponte que depois virou passarela e o prolongamento do asfalto na região. Eu lembro que quando nós viemos para cá era a passarela, que era uma ponte de estrutura metálica ali, onde é a passarela. Hoje lá era uma estrutura metálica. Eu lembro que eu chegava a passar com meu pai, era tudo cheio de buraco, eu tinha maior medo de passar e cair dentro daquele buraco lá com meu pai. Depois fizeram a ponte de cá, que é a chamada Ponte Nova, né? Ponte de Minas Gerais, que melhorou bem. Depois fizeram a passarela no lugar daquela que tinha ponte, que era estrutura de ferro lá. Foi que melhorou um dos progressos que tivemos aqui no bairro. Foi a pavimentação aqui da Avenida Buquira, que chamava Buquira, depois morreu o Demo Veneziano e puseram o nome dele, em homenagem a ele, que era asfaltado só da SP50 para lá, para cá, e esse pedaço não era asfaltado. Foi uma das melhoras. Um lugar marcante na história do Sérgio é o Centro Comunitário do Alto da Ponte. Você sabia que ali já foi um frigorífico? E você sabia que a pista de caminhada já foi uma pista de kart? O Sérgio vai contar pra gente. Onde é o Centro Comunitário tinha um frigorífico, e o frigorífico tinha um time dele, que era o Frigorífico Futebol Clube. E na época foi feito ali, tinha o cartódromo, que hoje é a nossa pista de caminhada lá, que você usa para fazer a caminhada, era o cartódromo do São José, do Alto da Ponte, eu não sei. Mas sim, nós íamos lá ver a corrida de kart, enchia o pessoal para ver a corrida de kart ali. Então, o Centro Comunitário eu tenho a participação boa lá, eu fazia taekwondo lá com a molecada, nadava eu comecei em 2013, foi quando inaugurou a piscina aqui, que eu nadava no Alto Santana. Daí de lá eu vim para cá, comecei a nadar aqui em 2013. Nadar e faço ginástica também ali. Ali ele fornece, ali você tem a opção de fazer a caminhada, você pode fazer a ginástica.
tem o instrutor lá, o fica orientando as pessoas ali, isso ali tá ali, se não me engano, é segunda, quarta e sexta, à disposição de quem queira, só ir lá e pedir para ele. Isso é muito importante para nós aqui. Uma das melhores coisas que fizeram aqui no bairro foi o centro comunitário. A gente sabe que muita gente frequentou o Morro do Cruzeiro, lugar que deixou saudade, inclusive no Sérgio. O lugar que eu gostava de ir era lá em cima, no centro, no Cruzeiro, lá em cima. Só que depois fizeram loteamento ali, fechou a passagem por aqui, não tem mais acesso lá, hoje tem a torre lá em cima, não tem mais acesso lá. E faz muito tempo que eu não vou lá, nem sei como é que está lá em cima, porque eu andava tudo esse morro aqui. O Sérgio, na verdade, gosta mais da roça, mas o Alto da Ponte trouxe o que ele mais ama, a família. Tenho 2 filhos, 2 netos, 2 filhos lindos, 2 netos mais lindos. Eu sou apaixonado pelos meus filhos, meus netos, minha esposa, sou nesse aspecto, para mim é o mais importante. Não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai conhecer uma selaria que tem muita tradição no Alto da Ponte. O Alto da Ponte tem uma ligação muito forte com a zona rural, que a gente percebe pela paisagem, pelos moradores e pelas atividades presentes no comércio, como a selaria da família da Márcia, que começou com o pai dela há 33 anos. Vamos conhecer essa história? Quando e como seu pai chegou aqui em São José dos Campos? Meu pai, quando acabou de servir o exército, ele já veio para São José. Ele veio de trem, ele pegou o trem em São João del Rei e veio parar aqui em São José. Ele desceu na estação aqui em São José. Então, durante um tempo, como não tinha ninguém conhecido aqui, ele dormia ali no papelão, na porta da estação de trem. Então ele veio de Minas para São Paulo. Isso, e naquela época, né, isso em 1967, o meu pai mexia com sapatos lá. Meu pai fazia salto de sapato desde os 4 anos de idade. Então, a minha família toda sempre mexeu só com couro. Lá em Minas, couro, sapato, fazia botina, esse tipo de coisa. Quando meu pai veio para cá, acabou o exército, ele queria tentar a vida. Que ele gostou daqui, de São José? Ele veio porque as pessoas falavam de São José para ele, né? Como as pessoas falavam de São José, ele veio para cá para tentar a vida em São José, porque São José era uma cidade que tinha muitas empresas automobilísticas e estava naquela fase de industrialização. Isso, tinha alpargatas, tinha um monte de empresas e meu pai veio para cá. Então meu pai trouxe a caixinha dele de engraxate e foi isso que ele começou. Ali na Mário Galvão, meu pai subia, né? E descia, naquela época as pessoas engraxavam muitos sapatos. As pessoas faziam pequenos consertos no sapato, que não é igual hoje, que você compra o sapato e descarta, né? Não, naquela época não. Naquela época os sapatos, essas coisas eram duradouras. Então, aí o meu pai conheceu um gerente da Alpargatas que falou para ele assim, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Aí foi quando meu pai foi convidado a trabalhar na Alpargatas. Nossa. Daí depois da Alpargatas ele foi para a GM, né? E assim foi. Mas foi em 1967 que meu pai veio para cá. Que chegada, né? Chegou. É que quando meu pai chegou aqui, ele sempre ia onde, né, foi fazendo amigos. E o Alto da Ponte sempre foi um bairro muito acolhedor. Ele morou na Vila São Bento um tempo. Mas ele gostava mesmo era do Alto da Ponte, porque vinha aqui, era aquele ambiente acolhedor, amigos. Tem muito mineiro aqui na Zona Norte também, na Zona Norte, né? Tem muito mineiro. Aí ele se sentiu em casa, né? Sentiu em casa, falou, é aqui mesmo. Sua infância, então, foi aqui no Alto da Ponte? Quando eu nasci no Alto da Ponte, meu pai se casou com a minha mãe em Minas e veio já com a minha mãe para morar no Alto da Ponte. Entendi. Então, assim, eu nunca saí da Zona Norte. Eu só morei aqui no Alto da Ponte, depois moramos um pouquinho em Santana, voltamos para o Alto da Ponte, né? Temos o comércio no Alto da Ponte, hoje moramos no Alto Santana. Então, a gente é só Zona Norte. Como é que foi a infância aqui na Zona Norte, Márcia? No Alto da Ponte, né? A infância foi maravilhosa, né? Porque, assim, naquela época você brincava na rua, você tinha os seus amigos. Na Igreja São Benedito, aquele gramado, a gente sentava no chinelo e descia o gramado, brincava no Santo Cruzeiro, que tem ali em cima, perto da igreja, né? Então, assim, era muito bom.
e o Padre Beto também tinha ali, então quer dizer que não tinha, como que eu vou te dizer? A gente brincava no centro comunitário. E depois que seu pai trabalhou em todas essas empresas, eu soube que tem essa questão do sonho, desse comércio. Como é que foi? Como é que ele se originou? Então meu pai tinha uma preocupação muito grande para quando ele se aposentasse, ele ter uma ocupação para poder... E o que meu pai sempre mexeu? Com couro. Com couro, né? A família inteira produz celas para cavalos, arriatas, sempre mexemos com tudo de couro. Então, bem antes do meu pai se aposentar, ele já montou a loja. Perfeito. Ele já montou a loja. Você lembra o ano, mais ou menos, que ele começou a promover a loja esse sonho? fez 33 anos agora. E sempre aqui no Alto da Ponte? Não, ela começou em Santana, porque não conseguíamos ponto para o Alto da Ponte. Olha. Porque era muito concorrido um ponto no Alto da Ponte. Até hoje eu acho que é muito concorrido um ponto aqui no Alto da Ponte. Você conseguir um lugarzinho no Alto da Ponte. Então, meu pai montou primeiro em Santana, ficou um tempo na Princesa Isabel, até que ele conseguiu um ponto para ele poder vir para o Alto da Ponte. Nossa, aí não saiu mais. Daí ele não saiu mais, que era o sonho dele, sempre foi vir para o Alto da Ponte. E como é que foi o início da loja, do comércio? Como é que seu pai se sentiu? O meu pai, ele voltou a fazer aquilo que ele gostava. Porque quando ele entrou na GM, há muitos anos atrás, não existia sapato de segurança. E como ele já fazia bota desde criança, então quer dizer que ele fazia bota para ele e acabava que os amigos dele pediam para ele. Nossa, eu quero. E ele acabava fazendo também. Então quer dizer que isso aí já foi uma coisa que foi acontecendo natural. E daí quando ele montou a loja, para ele aquilo ali foi um sonho realizado. Que ele voltou a fazer o que ele amava fazer. A Márcia tem 2 irmãos mais novos e eram eles que acompanhavam os pais nas atividades da loja. Em 2016, o Sr. Santos faleceu, então ela e os irmãos assumiram a loja. Foi um momento muito marcante para a Márcia e toda a família. Eu acho que isso aqui a gente toca por amor. Sabe aquela coisa que o amor a ele, o amor a tudo que ele sempre trouxe, a raiz, sabe? Aquela coisa, como que eu vou te dizer? Aquelas tradições de família que só o coração pode dizer. Só a gente sente aqui, né? Porque quando meu pai morreu, igual muitas pessoas, eu já tinha saído daqui, porque eu morei aqui até os 15 anos, aí depois nós mudamos para Santana, né? Meu pai abriu a loja em Santana, daí meu pai voltou como comerciante para cá. Então quer dizer que muitas pessoas já tinham até esquecido que o Santos, né, o Neuci, tinha uma filha mulher, porque ele trazia mais para a loja os meninos. E quando meu pai faleceu, por isso que eu falo que é a coisa do bairro ser muito acolhedor, as pessoas serem, e o público ser diferenciado, né? Porque foi uma coisa marcante. Todos vinham, entendeu? Falar comigo, me acolher. Então foi uma coisa muito marcante para mim. Não só do Alto da Ponte, como de toda a região aqui, de sitiantes, essas coisas assim, foi muito legal. Todo dia, você chegava lá, tinha uns 10 lá conversando com meu pai. Conversava com um, conversava com o outro, conversava com um, conversava com o outro. E quando meu pai foi, né, que Deus... E eles vieram, sabe, como se fosse me confortar. Acho que é isso que me marcou tanto, né? E você às vezes nem tinha muito acesso a eles e de repente chegou esse momento, né? Daí chegava assim, você é a filha do Santos? Eu sou... Sabe? Nossa, falou meu que Deus. é ela que está aqui. Então quer dizer que isso foi muito marcante. O Alto da Ponte fez e faz parte da história da família Santos e de tantas outras. Como é que é o Alto da Ponte, assim, né? Porque ele tem essa coisa do mineiro, de ser acolhedor, mas o progresso vem para todos os lados, né? Mas o bairro, por mais que tenha chegado o progresso no Alto da Ponte, ele não perdeu a essência dele. Então quer dizer que o Alto da Ponte chegou o progresso, mudou muita coisa. Se você pegar o bairro, você vai ver que muita coisa mudou, comércio, tudo. Mas a essência do povo do Alto da Ponte permanece a mesma, entendeu? Que é aquele povo acolhedor, aquele povo que se cumprimenta, você anda na rua, você tem pessoas conhecidas, tem amigos. Tem amigas da infância. Amigos da infância. Então quer dizer que é uma coisa diferente. A empatia que o Alto da Ponte tem, você não encontra em qualquer bairro.
O Histórias do Meu Bairro fica por aqui. Você pode rever este programa e acompanhar toda a nossa programação pelo YouTube da TV Câmara e pelo nosso Instagram. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima parada.